Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Abre Chaves, eu sou o Pedro e esta é a série O Imortal C++. Bom, estamos falando sobre pré-processadores e gostaria de fazer um último vídeo para, na verdade, não vou explicar, mas mencionar e discutir um pouco a respeito do que é o pré-processador Pragma, certo? Vamos lá. O Pragma ele é uma diretiva que ordena o processador a executar alguma determinada função. Existe a documentação da própria Microsoft, onde fala das diretivas Pragma, certo? E, enfim, é uma documentação mais extensa, que tem inúmeras funcionalidades. Todas essas são funcionalidades Pragma, certo? E aí, por exemplo, uma que é muito utilizada, que é o Pragma 11, por exemplo. O que faz o Pragma 11? Ele especifica para o compilador incluir os arquivos header apenas uma vez quando compilando o arquivo fonte, certo? Ou seja, o que acontece? Dá um exemplo aqui no código que nós escrevemos, né? Nós sabemos que o nosso endscope ele só tem define, né? E o define ele não é uma linha que é incluída no arquivo de compilação, certo? Mas digamos que temos diversos conteúdos aqui, ok? Ou ainda, beleza, eu tenho o meu IOStream, né? No caso do log, e eu também precisarei do IOStream, por exemplo, dentro do meu CPP, certo? Então, digamos que aqui eu vou ter o meu IOStream dentro do meu CPP. O que acontece o IOStream é um header, né? É um header onde tem a declaração de inúmeras funções que eu posso escrever, utilizar e etc. Tá? Falei isso uns 3, 4 vídeos atrás sobre declaração e definição. Se você não viu, por favor, volta lá. Vou tentar achar e colocar o cardzinho em algum lugar aqui, certo? Mas volta lá que esse conceito é extremamente importante. Bom, lá tem diversas declarações. E o que acontece? Quando eu gero o meu arquivo .o, né, eu incluo todos esses caras, e se eu for incluindo diversos headers, ele vai trocando, ele vai pegar o include, pega o conteúdo do arquivo e insere tudo de novo. Então eu posso incluir repetidos linhas de comando dentro de um código e onerar o tamanho desse arquivo, né, onerar a minha aplicação final. E aí o Pragma 11, o que ele faz? Quando eu tenho aqui, por exemplo, voltando aqui no nosso código, né? Aqui eu tenho o integer, a definição de um int para integer que eu utilizo no programa CPP, correto? E lá no meu math eu também tenho o int, então eu poderia usar o integer aqui, integer. Só que para utilizar o integer aqui, eu preciso incluir o meu endscope. Beleza? Então, incluir o meu endscope, agora ele entende. Só que veja que eu tenho uma inclusão aqui e eu tenho uma inclusão aqui. E, bom, nesse caso, obviamente que o arquivo final, nós não conseguiremos ver diferença porque as linhas que nós temos no endscope ela não é inclusa. Mas se eu definir esse cara como Pragma 11, o que acontece é que, já que você está sendo utilizado em dois lugares diferentes, na hora de empacotar toda a minha aplicação e gerar uma coisa só, eu vou te incluir uma vez. Porque o C++ ele compila o código de cima para baixo, certo? É como se fosse uma compilação procedural. Então ele começa a ler esse arquivo, né, o arquivo main, e ele vai entendendo aonde estão cada coisa. Então ele começa a compilar, beleza. Então ele procura por esse integer, beleza, esse integer já está aqui no meu pré-processador, depois ele vai no log, olha para o log, vai lá na classe, no arquivo log, começa a compilar, e aí ele inclui o IOStream e assim por diante. Então ele vai compilando sequencialmente. E aí quando ele encontra um header, ele já inclui aquele header, certo? Se eventualmente eu precisar desse header novamente, beleza, ele usa uma diretiva Pragma 11, ele já foi incluído, eu não preciso incluí-lo novamente. E assim por diante. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre Pragma, sugiro que você possa vir aqui e consultar, eventualmente,
outras diretivas, né, que pode te ajudar a entender e encontrar caso você precise utilizar, correto? Então, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.